Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, continuando a apresentação desta edição. Hoje nós vamos falar sobre o plano de Allan Kardec e o golpe sofrido no Espiritismo. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos vivos, podendo aprender mais a cada dia, podendo oferecer ao mundo o nosso trabalho, a nossa dedicação e a nossa regeneração. E vamos pedir aos nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiões, que nos inspirem em mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Vamos então ao nosso estudo de hoje, o plano de Allan Kardec e o golpe no Espiritismo. Esse que é o terceiro subtítulo da apresentação do Céu e Inferno dessa edição, como eu já falei para vocês, a primeira edição autêntica, foi lançada pela FEAL. O capítulo começa assim, o item. Manuscritos inéditos digitalizados em Paris demonstram também que as adulterações nas obras derradeiras somente foram possíveis por conta de um golpe praticado contra o Espiritismo e Amélie Boudet, Madame Allan Kardec, logo após a morte do seu marido. No período final de sua vida, depois da fundação da doutrina espírita, Kardec estava diante de seu conclusivo e não menos importante desafio: estabelecer um projeto para, levando em conta as fraquezas da natureza humana de nosso tempo, perpetuar a organização do Espiritismo numa nova fase, a da direção coletiva. Além disso, necessitava defender a doutrina dos ataques dos inimigos, que se opunham, a maior parte deles, preocupada com a perda de seus privilégios. Era imprescindível impedir os cismas. Não é só agora que a gente tem as tretas no movimento espírita, né, meu povo? Inclusive quando Kardec estava vivo ainda, fazendo todo esse trabalho, o estudo, o lançamento das obras, ele teve que enfrentar muito perrengue também. Muitas cismas, né, como a gente vê aqui no livro, muitos ataques de inimigos, e pensando nisso, começou então a se organizar, falou, opa, preciso deixar uma paradinha aqui para o pessoal não se destruir daqui para frente e acabar levando a doutrina espírita para o buraco também. Continuando. O primeiro passo, essa parte é muito importante, esse parágrafo aqui. O primeiro passo seria estabelecer como condição indispensável uma declaração explícita de cada integrante de que conhece e aceita os conceitos fundamentais da doutrina espírita contidos nas obras de Kardec por meio da universalidade do ensino dos espíritos. Tem vários pontos aqui para a gente se atinar. O primeiro é essa declaração explícita, né, de que a pessoa é espírita, que ela aceita os conceitos fundamentais que estão nas obras de Kardec. Mas as obras de Kardec não vieram da cabeça dele, porque ele achou que era legal e divertido. Foi por meio da universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, muitas mensagens vinham de muitos lugares, Kardec juntava tudo isso, organizava, cruzava as informações e aí inseria no livro. Isso para manter a unidade de princípios. Guarda essa frase, essa palavra aí, unidade de princípios. Depois, organizar um comitê central com autoridade compartilhada em grupo, de modo que os defeitos e os equívocos de uns deveriam ser superados pelos valores de outros e fazendo valer as vantagens das decisões tomadas em grupo pela sua maioria. Esse grupo menor diretivo seria controlado por outro maior, com representantes dos mais diversos grupos espíritas, reunidos em assembleia, com autoridade para resolver questões, determinar diretrizes e conduzir novas pesquisas. Você vê que é um grupo, né, uma maneira de organizar, primeiro, toda essa galera, mas também de dar continuidade às pesquisas, que é algo tão importante e que a gente viu que se perdeu no meio do caminho. Ele continua. Por fim, enquanto ciência de observação
toda atividade do movimento espírita deveria dar continuidade às comunicações amplas e variadas com os espíritos. Olha que interessante isso. Pois essa é a condição estrutural de sua teoria científica, enquanto observação dos fatos que a constituem. A gente fala da ciência de observação no Espiritismo, e muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas não é ciência, não existe um método científico. Não existe o método científico material, como a gente conhece, mas é uma ciência que busca entender uma outra realidade. E só tem como a gente entender essa realidade estando em contato com quem vive essa realidade, no caso, né? Obviamente, os espíritos. A manutenção do diálogo com os espíritos superiores não só preservaria a sua integridade, como permitiria o seu desenvolvimento progressivo, como requer todo conhecimento científico, é óbvio. Era necessária a diversidade de grupos, com todos adotando a mesma doutrina, integrando médiuns capacitados e cientes da necessidade de abrir mão de sua personalidade para servir modestamente. Quem está estudando o livro dos médiuns vai lembrar que, por várias vezes nesse livro, Kardec e os espíritos vão falar sobre esse abrir mão da sua personalidade em relação aos médiuns. Buscar fazer um trabalho com desinteresse e não com segundas intenções ou porque você quer alcançar alguma coisa. A gente sabe que essa não é a realidade, né, meu povo? Na verdade, isso aí ainda é uma exceção, mas esse é o caminho que eles nos indicam. Só assim seria possível manter uma rede disponível para a universalidade do ensino dos bons espíritos. Exatamente. Enfim, pretendia Kardec que cada grupo também tivesse seu comitê, assim como os países, que também teriam suas assembleias regionais e nacionais, que comandariam os comitês centrais, atuando como observatórios, grupos de pesquisa científica, organizados à semelhança de academias científicas, para o desenvolvimento e a hegemonia da ciência espírita e sua teoria basilar. Essa era, em linhas gerais, a conclusão do legado de Allan Kardec para a conservação e a perpetuidade da doutrina espírita, até que fosse compreendida pela humanidade como teoria baseada em leis naturais da psicologia humana. Isso aqui eu achei bem interessante, as leis naturais da psicologia humana. Não é uma viagem dos espíritos ou de Kardec. Isso tem a ver com algo que foi criado por Deus, as leis naturais, e que tem a ver conosco, com os humanos. Ocorre que, pouco após a desencarnação do seu marido, Amélie Boudet foi convencida a participar da criação de uma empresa puramente comercial, a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, e transferir-lhe todos os direitos sobre as obras e o legado de Allan Kardec, como a Livraria Espírita, a Revista Espírita e sua lista de assinantes, o que ocorreu no mês de julho de 1869. Lembrando que Kardec desencarnou em março de 1869. Acreditava ela que assim seria possível a publicação das obras de seu marido a preços populares. Todavia, eita, aí começa a treta. Apesar de aportar o equivalente a 62,5% do capital da empresa, Amélie não teria nenhum poder sobre esse patrimônio. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi completamente afastada da gestão do espiritismo. Somente 2 proprietários administradores, Armand Delian e Edouard Mathieu Bitat, passaram a gerir essa empresa com poderes absolutos. Mais tarde, renunciaram para deixar Pierre Gaëtan Lemarie como o único gestor. Agiram praticamente como donos do espiritismo, de forma autocrática e mercantilista, e abandonando o plano de Kardec, o que permitiu a edição e o lançamento das edições adulteradas das 2 últimas obras da codificação, além da divulgação de doutrinas estranhas ao espiritismo. Se você não conhece essa história, provavelmente teve aí uma sensação de choque
de saber que tudo isso aconteceu. Mas se você tiver curiosidade, tem uma nota de rodapé aqui que diz o seguinte: a descrição dos fatos e a apresentação dos documentos originais relativos ao golpe sofrido pelo Espiritismo e por Amélie após a morte de Kardec estão relatadas no capítulo 4 da primeira parte do livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, que é da editora FEAL, foi lançado em 2020. Vale muito a pena ler esse livro, eu já li Nem Céu nem Inferno. O Legado de Allan Kardec, da Simone Privato também, são livros que trazem um pouco desse contexto. O próprio Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo, traz esse contexto para que a gente entenda. E é importante aqui, ressaltando para fechar o nosso estudo, que essas informações que a gente está recebendo agora, se você ainda não tinha ouvido falar, não conhecia, que a gente possa ouvir, que a gente possa buscar mais sobre isso, pesquisar e tirar as nossas próprias conclusões. A proposta do Espiritismo é uma proposta de autonomia, uma proposta que você possa se desenvolver e para que você possa evoluir a partir das suas escolhas. Então, que a gente possa fazer essa escolha consciente de quero conhecer mais sobre isso. Isso aqui pode mudar a maneira como eu enxergo a minha vida, mais do que gerar um textão no Facebook, apontar dedos, ou enfim, ficar entrando em cismas, como a gente viu essa palavra aqui, em debates infrutíferos, em tretas nas redes sociais. Isso é um caminho que a gente tem para estudar. Essa é uma proposta de aprimoramento moral que a gente tem nas nossas mãos. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre os inimigos invisíveis e os refratários, continuando ainda a apresentação do livro, que está dando todo o contexto histórico para a gente entender. Por quê? Agora volta aí à tona essa edição com a tradução da primeira edição autêntica do Céu e Inferno. Então, se você está curtindo, manda o link aí para a galera, chama todo mundo para participar do estudo, e se você ainda não tem esse livro, quer adquirir essa edição, você pode encontrar um link aqui na descrição para ter o seu, ou você vai acompanhando a gente aqui pelo grupo de estudos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!